Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, vamos ao relato de Maledite de hoje. Gente, meu olho tá vermelho, olha só. Uau! Bom, vamos lá. Eu acho que de ficar aqui, ó, fixo, faz tempo que eu tô no computador e eu tô com uma espirração, gente, espirrando, sei lá se o clima mudou e me deu alergia. Olha só meu olho, meu Deus, já estou emocionada. Não, vamos lá. E eu fico olhando pro meu olho, fica pior ainda. Eu fico lacrimejando mais ainda quando eu olho pro meu olho. Não vou olhar pro meu olho, eu não tô chorando. Vamos lá. Nossa, como ele tá me incomodando de estar vermelho. Eu não vou olhar pra vocês, tá? Pra não incomodar você. Ai, gente, olha só. Continuando aqui. Não, de verdade, eu tô espirrando que nem não sei o que aqui. E o olho tá coçando agora. Acho que é psicológico a coceira, porque ele não tava até agora. Vamos lá, vamos pro relato. Eu vou olhar pra tela, não vou olhar pra vocês não ficarem com agonia. Vamos lá. Este relato de Maledite, primeiro tem um título, A Maledite do Quadro, e depois tem outro título. Vamos ver. Estou compartilhando com você um relato que aconteceu comigo, tendo a minha sogra como Maledite da história. Desde já peço desculpas por qualquer erro, tentei resumir. Ok, vamos lá. E aqui o segundo título que ela dá é Minha Sogra é uma Maledite. Então, vamos ver. Olá, Ana, olá, assombrado, sou inscrita do canal já faz muitos anos, desde bem jovenzinha. Hoje tenho 21 anos e continuo amando seus relatos, Ana. Um beijão para você e para toda a sua família. Observação, não se preocupe, pois todos os nomes estarão trocados nesse relato. Muito obrigada. Bom, Ana, me chamo Fulana e venho contar um pouco da minha história. Ela começa quando eu conheci o meu esposo. Nós começamos a namorar no último ano do ensino médio da escola. Na época, meu esposo morava com a avó, os irmãos e o marido da avó, pois a mãe dele estava presa, cumprindo pena por tráfico de drogas. Meu esposo, na época, meu namorado, sempre foi muito correto, sabe? Ele era muito gentil, tinha vergonha do caminho que a mãe dele havia traçado ou havia tomado. Bom, ele acabou me conquistando e nós começamos a namorar. No começo, a família dele parecia ser gentil e gostar de mim. Mas havia uma coisa que me incomodava muito, sabe? Ele era muito influenciável pela família, principalmente pela avó dele. A avó era bem de vida e mesmo assim pegava todo o salário do serviço do meu namorado e não dava R$ 1 na mão dele. Ele precisava ficar pedindo caso precisasse de algo. Então, praticamente todas as vezes quando nós saíamos, ou para comer algo, ou para algum parque aquático, para se divertir um pouco, ou eu ou a minha mãe que pagávamos, ou eu ou minha mãe pagávamos para ele, pois ele nunca tinha dinheiro. E isso me incomodava, não pelo fato de eu pagar, mas sim pelo fato dele ser tão manipulado. Bom, o tempo foi passando e eu engoli as coisas que não achava tão correto, afinal eu gostava muito dele. Com o passar dos meses, a mãe dele acabou saindo da prisão. E aí é que começou o terror de verdade. Eu fui muito gentil com ela e a recebi super bem, afinal eu queria ter uma boa relação com ela. Ela pareceu retribuir, mas com o passar do tempo, eu percebi que ela só estava fingindo para se fazer de boazinha para o meu namorado. Peguei ela falando mal de mim várias vezes. Ela implicava se o meu namorado fosse viajar ou passear comigo, ligava fazendo drama e chorando, dizendo que perguntando, acho se ele não tinha mais casa, não. Pegava o salário dele também para pagar churrasco, pagar bebedeira para ela, para o namorado dela e para os amigos. Observação.
Eu e meu namorado nunca gostamos de beber ou ficar saindo para festas, Ana, mas ela adorava uma farra. Ó, eu não sei se você vai dar um nome fictício pro seu namorado, mas é que nós já temos um pequeno trauma de um relato. Então eu vou dar um nome fictício para ele aqui de João, tá bom? Bom, ela até comprava gás e fazia compra para os irmãos dela. Ela não deu um nome fictício para ele já, né? Não sei. Ela fala que os nomes estão trocados, mas até agora ela não deu nome a ninguém aqui. Tá, eu acho que ela não deu nome para ele, não. Meu esposo, meu namorado. Então eu vou dar o nome fictício para ele de João. Bom, vou continuando aqui. Ela adorava uma farra. Ela até comprava gás e fazia compra para os irmãos dela com o salário suado do João. 2 marmanjos de mais de 35 anos, que eram os irmãos dela, os 2 trabalhavam e ficavam só na veia do meu namorado, sugando o que ele ganhava. Eu tinha pena porque ele era tão manipulado que achava aquilo tudo normal para ele. Ana, aquela mulher tinha um ciúme doentio do filho dela. Com o tempo, ela começou a chorar, dizendo que ele passava muito tempo comigo, que ele não a amava. Arrumava qualquer desculpa para não deixar ele sair de casa para me encontrar e começou a falar mal de mim para todo mundo. Dizia que eu era folgada e preguiçosa. Isso porque eu sempre limpava a casa e ajudava a carpir o quintal quando eu ia na casa dela passear. Depois de um tempo, o João saiu do serviço que ele estava e a minha sogra arrumou um serviço no mesmo local que ela trabalhava. O João saiu do serviço que ele estava e minha sogra arrumou um serviço no mesmo local que ele trabalhava, eu acho que é isso, para piorar tudo. Ela fazia a cabeça dele. Quando saíam do serviço, já de noite, ela arrastava ele junto com ela e um bando de amigos para ficar no bar enquanto ela bebia. Não deixava ele responder minhas mensagens e sempre falava mal de mim para todo mundo. Com o tempo, parecia que o João estava meio distante de mim. Ele não queria mais ir até a minha casa ou sair comigo por conta da pressão psicológica que a mãe dele fazia. Foi muito difícil superar essa fase, mas com Deus conseguimos. Chegou o dia em que decidimos nos casar e ela surtou, Ana. Queria porque queria que a gente fosse morar no quintal da casa dela, que era pra gente fazer uma peça lá pra ficar com ela, né? Fazer uma casinha lá no quintal e ficar com ela. Deus me livre morar com ela. Imagina o sufoco que ia ser. Decidimos então que nós iríamos morar em uma casa que era do João, em um outro bairro. A casa tinha só 3 cômodos e um banheiro. Era bem simples, mas eu amei o lugar. Ela odiou tanto a ideia que não fez questão nem de ir no nosso chá de panela. Só o irmão mais velho é que foi, e mais ninguém da família dele fez questão de ir. Nós nos mudamos e no começo ela incomodava muito. Vivia indo na nossa casa, dando palpites, a avó dele também, queriam que fizesse tudo do jeito delas. E sempre passavam por cima da minha opinião, como se não valesse nada. A mãe do meu agora esposo, João, deixava o irmão mais velho e o mais novo todos os dias na nossa casa com a gente, para ela ir para festas e namorar. Deixava os irmãos dele, é isso? Peraí. A mãe do João deixava o irmão mais velho e o mais novo todos os dias na nossa casa com a gente. Ela deixava os irmãos dela? Ou os filhos dela, os irmãos do João? Não entendi. Deixava com a gente para ela ir para festas e namorar, como se a gente tivesse a obrigação de ficar de babá para ela. Aí isso foi cansando. Todo final de semana ela queria que eu e o João fôssemos dormir na casa dela. E o João, com medo dela ficar brava, sempre ia, e eu tinha que ir junto. Orei muito, Ana, e conversei muito com o meu esposo agora, né? Até que ele abriu os olhos dele e começou a enxergar coisas que antes ele não enxergava.
Depois disso, nós tiramos um tempo pra gente e não fomos mais dormir lá nos fins de semana. Quando ela viu que a gente não ia dormir lá, ela surtou. Começou a ligar pro João, dizer que era tudo culpa minha, me xingou de tudo quanto é nome, disse que eu estava fazendo a cabeça dele, que eu não prestava, que estava tentando roubar ele dela. Ai, Ana, eu fiquei pasma. Meu marido também. Era tanto ódio que eu e o João resolvemos nos afastar dela por um tempo. Afinal, toda vez que ela ligava ou que ela falava algo, era para ofender. Depois desse ocorrido, ela disse que ia visitar a nossa casa para levar um presente para o João, pois era aniversário dele. Eu concordei, afinal eu não ia proibi-lo de ver a mãe. Ela chegou, trouxe um bolo e um quadro do anime que meu esposo gosta. Ela se fez de boa e agiu como uma pessoa muito educada, mas dava para ver o ódio em seus olhos. Ela deixou o presente, se despediu e foi embora. Meu marido pendurou o quadro na sala e desde então, depois daquele dia, várias coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ficava sempre doente, comecei a ficar triste sem motivo e acabei ficando depressiva. Tive uma paralisia do sono onde eu estava de olhos abertos e não conseguia me mexer. Mas eu sentia alguém fazendo pressão nas minhas costas e me balançando para cima e para baixo. Meu relacionamento com o João começou a ficar muito ruim. Nós começamos a brigar muito e o clima era terrível em casa. Nós sempre íamos à igreja, Ana, e um dia recebi uma revelação de Deus. O pastor estava pregando sobre macumba e feitiços e na hora veio aquele quadro na minha cabeça. Eu contei para o João e nós tiramos ele da sala e jogamos lá para fora para queimar. Eu comecei a orar junto com o João e colocamos álcool no quadro para ele queimar. Ana, o quadro era pintado com tinta a óleo. E isso pega fogo super fácil. A tela era uma tela comum de tecido, de pano, né? Mas, para nossa surpresa, o quadro não queimava. Eu vi na hora que era algo espiritual. Eu continuei orando e jogando álcool, mas não adiantava, o quadro não queimava. Ele pegava fogo e o fogo evaporava. Não, ele pegava fogo, evaporava o álcool, mas ele continuava intacto. Eu juro por Deus, eu nunca tinha visto alguma coisa daquele jeito. Enquanto eu estava orando e tentando queimar o quadro, eu olhei para o quintal do meu vizinho e vi uma sombra enorme, como se fosse uma figura muito grande com asas em cima do telhado dele. E era tudo preto, só dando para ver a sombra mesmo, a silhueta daquilo. Ele fechou as asas em cima da cabeça, como se formasse um triângulo. Na hora eu virei o olhar com medo e continuei orando. Perguntei para o João se ele estava vendo alguma coisa e ele disse que não. Mas eu virava para olhar e aquilo ainda estava lá. Até que eu olhei outra vez com muito medo, mas aí havia sumido. Bom, no final o quadro não queimou. Nós gastamos 1 litro de álcool nele, mas não teve jeito, o quadro não queimou. Meu marido colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, nunca mais eu vi aquela figura estranha, graças a Deus. Hoje em dia nós estamos bem, estamos firmes na igreja e estamos mantendo distância de qualquer pessoa que não vá fazer bem pra gente. A Maledite ainda manda mensagens. Meu marido foi vê-la algumas vezes, mas ele nunca se sente bem perto dela. Sente como se fosse um clima muito pesado, então ele evita de ir. Bom, essa foi um pouco da minha história, tentei resumir ao máximo e fica aí a dica para quem tem alguma maledite por perto. Nunca aceite presentes e fiquem espertos. Logo mais vou estar enviando mais relatos. Tenho muitas experiências com o mundo espiritual. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então a maledite do quadro por conta disso. Ela deu um quadro talvez enfeitiçado para tentar fazer vocês se separarem. Mas, gente do céu, né?
as pessoas têm que deixar o casal um pouco sendo casal ali, né? Dar uma certa distância, não significa que tem que perder totalmente o contato, mas dá um espaço, né? No caso dela sendo a mãe dele, ou vice-versa, enfim, a família, a avó, eles estão com a casinha deles, deixa eles fazerem lá, se pedir uma opinião, assim, tudo, né? Tomar cuidado. Eu não sei, não tava lá, não posso afirmar muita coisa pelo o que aconteceu, mas o que ela diz, assim, né? E aí chegar a fazer trabalho para separar os dois. Bom, maledites, né? Você conhece alguma? Já passou na mão de alguma maledite? Mande o seu relato pra gente. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.